Amém. Semana passada, né, na nossa reunião de supervisores, o bispo deixou aberto se alguém tinha alguma palavra. E já tem alguns anos que tem uma palavra que mexe muito comigo. Alguns anos atrás eu estava sofrendo de um desânimo. Alguém aqui já esteve desanimado? Deixa quieto, né? E durante esse período que eu estava muito desanimada, mas muito mesmo, assim, ao ponto de querer desistir de todas as coisas, de não ter força para fazer aquilo que era necessário, até o básico, né? Eu liguei a TV aleatoriamente, e eu não sou muito de assistir programas, mas eu assisti uma palavra do pastor Silas Malafaia falando um pouco sobre o ânimo. E eu vou usar um pouco dessa palavra aqui, porque eu guardei essa palavra no meu coração. E todas as vezes que o desânimo tenta entrar na minha vida novamente, eu me lembro daquilo que o Senhor falou no meu coração, através da palavra dele. E hoje eu quero te desafiar também a plantar essa palavra no seu coração, para que o desânimo não venha roubar a sua alegria de viver. Amém? E será que ter ânimo é importante? O que vocês acham? É muito importante ser uma pessoa animada. Billy Graham, certa vez, diz que Deus nunca usa um cristão desanimado. Deus nunca usa um cristão desanimado. O cristão pode até desanimar, mas ele precisa se realinhar, se reposicionar para que ele seja usado por Deus. E tão interessante que o que o ânimo faz conosco? Nos motiva, nos posiciona, nos levanta, nos dá uma atitude positiva, conquistadora, visionária, de fé, não é isso? E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse algo muito interessante. Está lá em João 16:33. Tá? Vocês não precisam abrir a Bíblia, gente, porque são muitos versículos que eu vou ler com vocês, então eu já coloquei tudo para a gente projetar aqui para ficar mais rápido. E em João 16:33, Jesus disse o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, ele não disse, venham me seguir, a sua vida vai ser um mar de rosas, vocês vão viver muito bem, nenhuma dificuldade vai alcançar vocês, vocês não vão passar por nenhum tipo de crise. E não foi assim que ele disse? Não, ele disse que aqui nós teríamos o quê? Aflições. E quando as aflições nos alcançam, né? E nós como líderes, como pessoas de Deus, pessoas que estão abertas a receber, a falar de Jesus para as pessoas aí fora, porque ser igreja é ser lá fora. Nós temos que estar preparados para quando um liderado, uma pessoa da sua célula, uma pessoa da igreja chegar em você e falar assim, querido, eu estou com um problema. Qual que é a primeira pergunta que cada pessoa faz? Você está em pecado? E eu quero te falar que ter problemas, passar por aflições, não quer dizer que você está em pecado. Porque o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições aqui nessa terra. Amém? E quando eu penso na importância do ânimo, então eu também preciso pensar que o desânimo produz algumas coisas em nós. Não é verdade? O que o desânimo pode produzir? Primeira coisa, como que o desânimo pode mudar a disposição da minha vida? O que ele vai produzir em mim? Primeira coisa, quando estou perto de pessoas negativas e esse poder de comunicação negativa me atinge. Você quer ver o tanto que a comunicação negativa ela é contundente, que se você estiver num lugar, se você for ao médico, estiver ali na sala de espera, esperando para ser atendido, e o médico marcou com você 3 horas, e já são 5 horas da tarde. E os outros pacientes estão todos também reclamando. Um começa a reclamar, o que acontece? Contamina, não é assim? E nós vemos que grandes homens de Deus também foram influenciados por esse poder da comunicação negativa. Um deles é o exemplo que está aqui de Elias. Elias simplesmente derrotou 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera. E depois que ele fez aquilo, Jezabel, ela manda um recado para ele, falando que até amanhã, no mesmo horário, ela também faria a ele o que ele fez àqueles profetas, ou seja, que ela mataria ele. E o que Elias faz? Foge, vai para debaixo de um zimbo, de uma árvore, e fala o seguinte: Senhor, não sou melhor que meus pais, me mata. Um homem que foi extremamente usado por Deus,
recebe um recado de uma mulher endemoniada. E esse recado, essa palavra que ela liberou sobre a vida dele, trouxe uma angústia, um desânimo tão grande que ele desejou a morte. E nós temos que tomar muito cuidado com esse principado de Jezabel no nosso meio. Principalmente nós mulheres. E geralmente quando tem um Jezabel numa casa, uma palavra, mulher, que você solta sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre a sua família, sobre a sua célula, seu ministério, pode mudar o rumo ministerial que Deus tinha para aquele lugar. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que sai da nossa boca. Porque a nossa boca não pode ser fonte de bênção e fonte de maldição. Amém? Outro aspecto, pode colocar, por favor, são as terríveis lutas da vida. Irmãos, todos nós estamos submetidos a um tipo de luta, a uma dificuldade, a um nível diferente, numa porção diferente e num contexto diferente. E muitas vezes nós olhamos a grama do vizinho, a casa do vizinho, a família do vizinho, e nós achamos que, olha lá, a vida dela é muito fácil, né? A vida da Joselma é muito fácil. Quem vê ela bonita aqui na igreja, né? Toda arrumadinha, nem imagina como é que é o dia a dia dela. Eu te convido a perguntar para ela depois do culto. Eu não dou conta da luta dela, é 5h30 da manhã até 11, meia-noite. Então, quando nós olhamos a vida do vizinho, nós achamos que é melhor, mas todos nós estamos passando por luta. E o apóstolo Paulo certa vez disse, em 2 Coríntios 1:8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Quem desesperou da vida? Apóstolo Paulo, que foi o apóstolo, não foi? Um homem que mudou a história da igreja, que deixou registros que nenhum apóstolo que andou junto de Jesus deixou. Mas ele também esteve desesperado num certo momento da vida dele. Mas mais para frente, nessa viagem missionária, ele fala, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Você pode se angustiar, você pode ficar perplexado com o que está acontecendo, mas você não pode desanimar. E quando eu falo que você não pode desanimar, é não ter o desânimo como um estilo de vida. Porque hoje pode acontecer que eu acorde mais desanimada. Mas eu preciso aprender, chegar diante do meu Deus, que sabe todas as coisas, e entregar esse desânimo nas mãos dele. E falar, Senhor, renova as minhas forças. Alinha o meu espírito, alinha minha alma com o Senhor. Não era isso que Davi fazia quando ele estava angustiado? Então nós precisamos aprender isso, que nós podemos até desanimar, mas nós não podemos ter o desânimo como uma prática de vida. Outro aspecto são as questões biológicas e patológicas. Existem coisas, neurotransmissores, hormônios, que se eles não estiverem em dias e bem dosados, eles podem causar em você algum tipo de tristeza profunda. E daí vem os estresses, as angústias, os pânicos, as depressões. E isso é um tabu ainda no meio da igreja. Geralmente, quando a pessoa está com uma depressão, a maioria das pessoas a critica e fala que isso é falta de Deus. Nem sempre. Eu quero te falar que se você tiver uma gastrite, você não tratar, ela vai progredir para uma úlcera. Se você não tratar, ela vai progredir para uma ferida profunda e pode até desenvolver um câncer ali naquele lugar. Por que quando você tem um problema no estômago, você procura um gastro? E quando você tem um problema na sua mente, no seu interior, você tem vergonha de procurar um psiquiatra? E é por isso que no nosso meio tem muitas pessoas doentes. Porque tem preconceito de procurar ajuda. E essa depressão... E o que Jesus falou? Jesus, porém, vendo, disse, não necessitam de médicos são sim os doentes. Então, se você está doente, você precisa de um médico. Você pode apelar, você pode orar, você pode jejuar, Deus pode te curar. Mas se Ele não te curar, Ele também deu inteligência aos médicos e você pode... Som, aí voltou. Outro aspecto, a maneira como que você encara as adversidades. Então, existem pessoas que, ao passar por certas dificuldades, certos momentos,
eles encaram aquelas adversidades de uma forma parecendo que vai morrer. Eu quero te dizer uma coisa, se o problema que você está passando não tem solução, adianta você espernear? Não tem solução. Se o problema que você está passando tem solução e está ao seu alcance, o que você tem que fazer? Solucionar. Se não está ao seu alcance, procure ajuda. Se dobre aos pés de Jesus, que Ele vai, te dar orientação de como resolver. Mas nada adianta encarar os problemas, as adversidades de forma negativa. Porque se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então, no dia da angústia, nós temos que nos mostrar fortes. E qual que é a nossa fortaleza? O nosso refúgio? Quem que é? Deus. Então, quanto mais de Deus você tem na sua vida, quanto mais você se relaciona com Ele, quanto mais Ele fala ao seu coração, mais forte você está para conseguir sobreviver aos dias maus. Outro aspecto, a ação do diabo. Quero te falar que nem tudo é culpa do diabo. Muitas coisas somos nós mesmos que procuramos os nossos males e moléstias. Vou te dar um exemplo. Eu estava escutando um testemunho de um homem que chegou no pastor e falou assim, pastor, o diabo fez uma bagunça na minha vida financeira. Você vê, eu estou todo endividado, tá tanta coisa difícil na minha vida. Meu cartão está estourado, minha conta está estourada, né? Não, você vê o que o diabo fez? O pastor falou assim para ele, sério mesmo? O diabo fez isso tudo? Ele falou, fez. Ele falou assim, então faz o seguinte, pega a sua fatura de cartão de crédito, traz no próximo culto, porque a bagunça que o diabo fez eu vou pagar. Pode trazer. As contas que ele fez lá no seu cartão eu vou pagar. E o membro falou para ele assim, olha, pastor, você está doido? Está doido? Ele falou, não, pode trazer. Se tiver lá de galinha preta, vela colorida, farofa, tudo que o diabo comprou no seu cartão, você pode trazer que eu vou pagar. E o diabo, de certo, gente, está lá do canto, assim, não é isso não. Não é assim? Nós procuramos. Nós vamos lá, nos endividamos e depois colocamos a culpa em quem? No diabo. Então, existem sim ações do diabo, mas existem também ações nossas, de má administração. E em João 10:10 fala o seguinte, o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o diabo ele veio mesmo para matar, para roubar, para destruir, para tirar sua paz, tirar sua alegria. Essa é a função dele, ele não está fazendo nada de errado não, dentro daquilo que ele se programou a fazer. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância. Então, eu preciso começar a experimentar essa vida em abundância do Senhor. Amém? E se a ação do diabo ela não fosse real, Paulo não teria dito lá na carta aos Efésios que nós deveríamos nos revestir das armaduras de Deus para resistir o dia mau. Gente, o dia mau, ele chega para todos. Para todos. Então, nós temos que estar revestidos, nós temos que estar alinhados com o Senhor. O problema é que quando o dia mau chega, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se afastar. Eu estou com um problema, eu não vou na célula, não estou querendo ir na célula, não estou querendo ir na igreja, ir no redil para quê? Estou cansado de ouvir sobre a visão. E quando o dia mau chega, nós nos afastamos da comunidade, nós nos afastamos dos irmãos, nós enclausuramos dentro de casa, lambendo as nossas próprias feridas. E nos esquecemos que Deus, Ele usa o corpo de Cristo, que são os irmãos também, para ser cura na nossa vida. Amém? Existe também outro aspecto, que é a visão negativa da vida. Tem gente que é muito negativo. Não tem? Você vai falar assim com ele, não, olha, eu vou abrir uma célula na minha casa. Faz isso não. Seu sofá é novo? Cuidado. Os meninos vão subir no seu sofá, vão pular, vão quebrar suas coisas. Gente, eu me lembro até hoje. Um dia o Jonel pintou, né? A gente estava meio sem dinheiro, foi lá, comprou uma tinta, ele mesmo passou uma tinta lá em casa. Primeira célula que teve lá em casa. Eu entro na sala, o menino, há uns 4 anos, estava pendurado no balcão assim, passando o pé na parede assim, ó. Sujou tudo. E aí? O
que é mais importante? É minha parede limpa? Ou eu trazer aquele menino, aquela família para ser contexto de igreja como célula na minha casa? Confesso que na hora, gente, dá uma vontade mesmo, sabe? De puxar a orelhinha do menino e tudo. Mas quando nós olhamos as coisas pelo prisma de Deus, porque Deus não vê as coisas como nós vemos. Ele não põe valor nisso. Sabe, Senhor Jesus, o valor dele é as pessoas. Então, quando eu tenho uma visão negativa da vida, e lá em Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus falou, mas se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será em trevas. Então, não é que eu estou falando que você tem que praticar o positivismo, não. Não tem nada para comer, que bom, não tenho nada para comer. Não, não é isso. Não é ser positivo esse ponto. Hoje eu não tenho o que eu quero para comer aqui, mas amanhã Deus vai me prosperar e eu vou conseguir comprar o que eu quero. Amanhã o Senhor trará a provisão. O choro pode durar mas a alegria vem pela... Nós não vivemos de noite? Ou quem aqui só vive na noite? Sempre haverá um amanhã. Então, sempre o Senhor estará pronto a trazer a provisão que você precisa. Então, você precisa ter uns olhos no Senhor. E é tão interessante que, quando eu tenho os meus olhos no Senhor, eu começo a amar mais. E eu quero te desafiar, porque às vezes dentro da igreja, dentro da célula, nós não gostamos de certas pessoas. E eu quero te falar, irmão, que se você não gosta de alguém na igreja, ou na sua célula, ou do corpo de Cristo, você está enrolado. Porque lá no céu, não vai ter uma bandinha de um, bandinha do outro. Vai ter que os dois estar lá. E se o santo não bate, o santo de um não está certo. Então, um não vai. Então, eu te aconselho a orar por essa pessoa. Não existe nada melhor do que quando você... Eu me lembro num discipulado com a Lelê, há uns tempos atrás. Eu acho que eu escandalizei ela, porque ela chegou lá em casa e eu falei para ela, Alessandra, eu não gosto de tal pessoa da nossa igreja. Eu não suporto. A hora que a pessoa estava entrando e eu estava indo, se eu visse a pessoa, eu conversava ali com a irmã Lourdes, voltava para trás, eu dava uma sambada aqui dentro e saía. Para mim não bater de frente com aquela pessoa. E ela me ensinou algo e eu pratico, que é ir ore por ela. E é tão interessante que eu comecei a orar para essa pessoa e Deus desenvolveu amor na minha vida por essa pessoa. E a melhor maneira que você tem de resolver algo, viu, mulher, marido, esposa, se você não gosta de algo no seu marido, na sua esposa, você não adianta você falar para ele que você não vai mudar ele. Eu nunca consegui mudar o Jonel em nadinha, mas nadinha. Eu nunca consegui falar assim para ele, amor, é para você fazer isso aqui desse jeito e ele fazer. Porque ele é turrão igual eu. Mas todas as vezes que eu dobro os meus joelhos e eu peço, Senhor, me muda a mim, me muda. E eu quero que o Senhor mude a minha posição, minha postura, minha forma de ver isso. Passa um pouquinho, a situação muda de uma certa forma que ele já está fazendo aquilo que eu queria sem eu ter falado para ele. Porque o Espírito Santo conduz todas as coisas. Amém? Então nós precisamos aprender a ter uma visão positiva da vida, a orar pelas pessoas, a olhar para as pessoas como Jesus olha. Como é que Jesus olha uma prostituta? É com asco? Com nojo? Não. Ele a ama da mesma forma que ele te ama. Do mesmo tanto, porque não tem como Jesus amar mais. Mas ele olha para ela com compaixão. E que o Senhor nos dê nessa noite olhos de compaixão para as vidas que estão se perdendo. Amém? Outro aspecto são as derrotas. Quando o povo saiu do Egito e eles começaram a conquistar, logo após a morte de Moisés, Josué começa a conduzir aquele povo. E eles começam a conquistar e eles chegam em Jericó e Deus dá a ordem de como eles devem fazer as coisas e eles fazem. E as muralhas de Jericó caem, mas Deus deu uma ordem que não era para pegar nada que fosse deles. Tudo aquilo ali estava consagrado, era para colocar fogo, pertencia ao Senhor. Mas Acã fez o quê? Pegou uma capa, pegou prata e outra coisa que eu não me lembro. Uma espada, isso. Esse povo lê a Bíblia. Então ele pegou uma capa, uma espada e prata e escondeu com ele. E aí, quando eles derrubam Jericó, que é uma cidade enorme, que tinha muitas dificuldades, e eles vencem,
Eles ficam, nossa, nós somos muito bons mesmo, olha, nós, né? Caiu a muralha de Jericó e eles vão para Ai. Fala comigo, Ai. E Ai foi Ai mesmo na vida de Israel. Era uma cidade pequena. E quando eles chegam ali em Ai, que eles vão conquistar, eles matam 36 pessoas do povo de Israel e eles começam a fugir apavorados. Mas porque no meio deles tinha contaminação. E quando isso acontece, o povo desanima completamente. Imagina, você está numa perspectiva de vitória, você está andando, está caminhando, as coisas estão acontecendo para você, você tem certeza que você vai alinhar e vai dar tudo certo. E dá tudo errado. E o povo desanima. E quando o povo desanima, o Senhor vem a Josué e diz, levanta-se, por que você está prostrado? Gente, Deus não é Deus de um povo prostrado. Deus não é Deus de um povo que se rende às dificuldades. O nosso Deus é um Deus que dá a vitória. Amém? Eu não sei qual aspecto da sua vida você tem lutado pela vitória. Mas eu quero te dizer que o desânimo, ele tira a vitória da sua vida. O desânimo te faz incapaz de receber as bênçãos de Deus. E eu tenho certeza que todos nós, em algum momento dessa semana, estivemos desanimados com alguma situação. É ou não é verdade? Pode passar o próximo slide. Resultados do desânimo. Primeira coisa, perca da vontade de viver. Foi o que aconteceu com Elias. Ele desejou o quê? Morrer. Outra coisa, perca dos objetivos e ideais de vida. Gente, quando Israel sai do Egito, o povo sai do Egito, começa a avançar para Canaã, eles não conseguiam ver a terra. Deus fala para eles, olha, eu tenho para vocês uma terra que mana leite e mel. Naquela época, pensa comigo, depois você pode pensar, mas mel, né? Não é uma coisa assim, então. Naquela época não existia açúcar, estévia, adoçante, não existia. Então o mel era algo que adoçava, tudo que eles precisavam de doce, eles adoçavam com o mel, era um produto caro. Leite, era uma região muito árida. Então, para ter leite, primeiro, eu tinha que ter um rebanho. Para ter um rebanho, esse rebanho dar leite, eu tinha que ter o quê? Pasto. Água, que era um sinal de prosperidade naquela época também. Então, Deus promete para eles uma terra que vai manar leite e mel. E eles ficam olhando para trás, para o Egito, para a época da escravidão, desejando comer pepino. Tem condição? Então, isso que o desânimo faz, ele tira o nosso ideal, o nosso objetivo. Ele tira a visão daquilo que Deus tem para nós. Talvez nessa noite você perdeu a visão de algumas coisas na sua vida. De que Deus queria fazer em você e através de você. Porque você está olhando ainda para o tempo da escravidão. Outra coisa, paralisa você e seu potencial. Quem era o profeta Elias? Foi o homem que restaurou o altar do Senhor em Israel. Que orou e a chuva desceu. Um homem de extremamente intimidade com o Senhor. Mas houve um momento em que ele parou tudo. E foi para debaixo de uma árvore pedir a morte. É isso que o desânimo faz. Ele marca a nossa vida com medo. Quando o povo sai do Egito, o que Deus faz? Eles veem todas aquelas pragas, as 10 pragas do Egito. O povo do Egito fica tão aterrorizado com a presença do povo de Israel, e eles vão nas pessoas e começam a pedir ouro, prata, coisas, né, para ir embora. A Bíblia fala que o povo do Egito começou a dar tudo que eles pediam para eles, sair. Eles saem com mão forte do Senhor do Egito. Mas lá na frente, quando o pessoal do Egito vem para persegui-los, que eles estão diante do mar e está vendo o exército de Faraó atrás, o que eles fazem? Eles ficam com medo. E o medo, ele é uma marca de uma pessoa desanimada. A pessoa vive uma vida de retrocesso. Ah, Moisés, para que você foi tirar a gente lá do Egito? Podia ter deixado a gente morrer lá. Pelo menos lá a gente tinha pão, tinha água, tinha onde morrer. Agora traz a gente aqui para esse deserto para morrer sem água, sem pão. Então nós começamos a retroceder. Complexo de inferioridade. Depois que eles atravessam o mar, conquistam, que eles vão lá, os 12 espias vão vigiar a terra. 2 voltam falando que a terra
é boa. E 10 fala o quê? Aos olhos deles nós éramos como gafanhotos, e aos nossos olhos nós também somos como gafanhotos. Gente, eles eram nada. Eles estavam olhando para ele, tadinho de nós, pequenininho, um gafanhotinho. O que um gafanhoto vai poder fazer? Vai poder lutar por uma terra? Eles estavam com esse pensamento a respeito deles mesmos. E o desequilíbrio emocional. Em Números 14:1 fala que o povo de Israel chorou uma noite inteira. Homem também chora, mas as mulheres geralmente choram mais, não é, gente? Quantas lágrimas você já deve ter derramado em determinada situação? E é isso que o desânimo traz. Então, se o desânimo é algo tão terrível na nossa vida, nós precisamos observar aquilo que produz o ânimo em nós. Amém? E o que produz o ânimo? Passa, por favor. Primeira coisa, pensar em coisas boas. Eu me lembro que assim que eu cheguei aqui na igreja, eu acho que eu nem tinha Letícia, para vocês verem que faz bastante tempo, né? Eu fui fazer um curso de liderança e numa matéria era a Bispa Gildete que dava essa aula. E ela me ensinou algo muito interessante nesse curso. Ela falava sobre a terra da mente e a terra do coração. Então o diabo, todas as vezes que ele lança uma semente na nossa mente ou no nosso coração, ele lança essa semente esperando que ela produza e dê fruto. Entendeu? Então vamos supor, você está prestes a mudar de emprego. Deus abriu uma porta melhor, um lugar melhor para você. Você está prestes a mudar de emprego, mas aí o diabo vem e lança uma semente. Ih, você viu o nível que é lá? Você viu como é que o pessoal lá é preparado? Você viu o que acontece lá? Você viu o gerente? Você viu o cara que vai te gerenciar? Ele começa a lançar. E nós temos que aprender a entender quais são essas sementes. E todas as vezes que essas sementes vêm para o nosso coração ou para a nossa mente, nós temos que abortar essas sementes. Senhor, eu aborto essa semente, eu não aceito essa palavra de derrota sobre a minha vida. Jesus não morreu na cruz para que você tenha uma vida de derrotas. Você terá aflições, terá lutas, mas também terá vitórias. Amém? E eu gosto muito das cartas de Paulo. E essa carta de Filipenses é uma carta que ele escreveu quando ele estava preso. As cadeias naquela época, elas eram geralmente em buracos ou cavernas. E eram cadeias que não tinham saneamento básico, tá? Se você for pensar como é que eram as cadeias naquela época, não tinha o banheiro, não tinha aquela água potável. Geralmente eles não tomavam banho. Então era uma situação bem difícil. A comida era muito precária. E ele estava preso, e quando ele estava preso, ele escreve essa carta aos Filipenses, e ele fala assim, Filipenses 3:1, agradeça ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Então, quando ele estava lá na cadeia, em vez dele ficar lá chorando, coitadinho de mim, fui falar de Jesus, olha o que aconteceu, estou aqui preso, maltratado, sem direito a banho, sem direito a comida direito. E, em vez dele ficar dessa forma, ele trazia a memória dele, o povo de Filipenses, que era um povo que trazia muita alegria para a vida dele. Então, nós temos que trazer a nossa memória. Em Lamentações 3:1 fala o quê? Aquilo que me dá esperança. Se o que você está pensando, está ocupando seu pensamento, não te dá esperança, aborta esse pensamento. Mas na frente, Paulo fala o seguinte, finalmente, irmãos, em Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, os nossos pensamentos não podem ser habitados por pensamentos do mal, malignos, do diabo, ou de estrutura humana, que vem para trazer o humanismo, tirar a presença de Deus da sua vida. Os nossos pensamentos têm que ser pensamentos de coisas que nos trazem a esperança. Lembre-se das promessas que o Senhor tem para você. Lembre-se das promessas que o Senhor tem para a sua família, para a sua geração, para os seus filhos. E é isso que deve habitar a nossa mente. Amém? E em Mateus 6:22 também fala o seguinte, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz.
Então, todas as vezes que eu tenho os olhos bons, que eu vejo as coisas com bons olhos, o Senhor traz essa luz sobre nós. E ter uma boa visão é ser otimista, realista e futurista. É ser uma pessoa que sabe que por mais que você está passando uma dificuldade, e creio que todos aqui, praticamente 100%, estão passando dificuldade em alguma área, o Senhor vai trazer a vitória e o escape no tempo certo. Amém? Pode passar, por favor. Outra coisa que traz o ânimo às nossas vidas é fé. E a fé, ela precisa ser algo em nós mesmos. Nós temos que ter fé que nós somos capazes. E temos que ter fé em Deus também. E eu quero usar como exemplo a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher tinha 12 anos que ela estava doente, com um fluxo de sangue. Ela havia gastado as suas economias, aquilo que ela tinha. Ela tinha passado por médicos, ela tinha passado por curandeiros, ela tinha passado por todas as pessoas. E ela não tinha a solução do problema dela. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela sabia que tão somente se ela tocasse, ela seria curada. Mas o interessante é que no contexto da época, uma mulher com fluxo de sangue, ela era impura. E qualquer pessoa que ela encostasse se tornaria impura também. Ela era afastada do convívio social das pessoas. Ela não poderia estar no meio da sociedade. Ela tinha que morar afastada. E essa mulher saiu daquele lugar de afastamento. Entrou dentro de uma comunidade. Imagina uma pessoa há 12 anos com fluxo de sangue. A fraqueza que ela estava. Ela rompeu entre a multidão. A multidão apertava Jesus, mas ela conseguiu chegar perto. Ela teve fé nela mesma, não teve? Ela acreditou que ela conseguiria. Mesmo doente, mesmo fraca, mesmo debilitada, mesmo sendo condenada a estar longe das pessoas. E vocês sabiam que se caso ela fosse pega, se alguém ali no meio da multidão falasse, nossa, uma impura, ela seria apedrejada até a morte? Ela estava correndo um risco de vida. Mas ela foi lá e tocou em Jesus. E quando ela toca em Jesus, o que Jesus fala? Alguém me tocou. Quem me tocou? E os discípulos falam, mestre, a multidão está te apertando. Ele fala, não, alguém me tocou. E quando ela se revela, ela simplesmente se derrama ali e fala, pronto, acabou para mim mesma. Na hora que eu falar aqui que eu tenho um fluxo de sangue, que eu estou impura no meio desse povo, eles vão me apedrejar até a morte. Mas ela preocupou com a sua própria vida? O milagre que ela precisava era mais importante. E aí o que Jesus fala para ela? Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. E se ela era curada, ela não era mais impura. E se ela não era mais impura, ela não poderia ser mais apedrejada. Então ela foi curada e foi salva por Jesus naquele dia. Então isso é fé. Você precisa acreditar em você mesmo, até você chegar no lugar do milagre. Muitas pessoas querem uma oportunidade diferente, querem uma situação diferente na sua vida, mas não procura estudar, não procura trabalhar. Ai, estou desempregado, Senhor, manda um emprego para mim, manda um emprego assim que trabalha 6 horas, não precisa esforçar muito, não precisa assim, né, de muito trabalho, uma coisa assim mais light, e fica lá em casa, deitado, esperando o emprego bater na porta. Queridão, vai bater não. Tem que levantar, tem que correr atrás. Você tem que ter fé em você mesmo que você é capaz e que você vai alcançar. E quando você tem fé em você e tem fé em Deus, a sua fé te motiva até chegar ao lugar do milagre. Mas quando você chega no lugar do milagre, é a fé em Deus que vai fazer você alcançar o milagre que você precisa. Amém? E pode passar, por favor? A pessoa cheia do Espírito Santo. Gente, essa história aqui, o dia que ela caiu no meu coração, e foi essa história que me chamou a atenção, que eu falei para vocês que eu ouvi, ela mudou a minha forma de ver as coisas. E eu quero te mostrar algo que eu vi na vida do apóstolo Paulo. Muito interessante. Para isso, nós vamos ter que ler alguns versículos. Atos 13, do 44 ao 48. Não precisa abrir, tá? E no sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Isso aqui ele tinha chegado em Antioquia. Era a primeira viagem missionária de Paulo, tá? Ele e Barnabé foram enviados na primeira viagem e eles chegam em Antioquia.
Então, eles estavam lá falando da palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Queridos, essa é a primeira viagem. Eles chegam em Antioquia e começam a falar de Deus. E Deus começa a usar Paulo e Barnabé. E as pessoas começam a se converter, são os gentios. E eles começam a se converter. Mas os judeus, né, da época, que ainda não reconheciam Jesus como Senhor, nem que Jesus havia vindo, eles começam a ficar irritados com aquela situação. Porque eles começam a chegar a falar de Jesus e eles não aceitam. Pode passar, por favor? E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam o quê? Cheios de alegria e do Espírito Santo. Gente, tudo estava contrário para Paulo e Barnabé. Tudo. Eles estavam sendo perseguidos, ao ponto deles juntarem, pegarem Paulo e Barnabé, colocar para fora da cidade e falar: nós não queremos vocês aqui. E eles sacodem o pó dos seus pés e saem daquela cidade. Mas eles deixam ali discípulos cheios de alegria e do Espírito Santo. Por que que no momento da adversidade você deixa de fazer as coisas para Deus? Por que que quando você tem um problema financeiro, um problema em casa, um problema com a família, um problema de doença, a primeira coisa que a pessoa faz é querer entregar todos os seus cargos, tudo aquilo que ele faz? Não, eu não quero mais, eu não dou conta mais. Se inspire em Paulo e Barnabé. Que apesar de toda uma dificuldade, toda uma cidade contra eles, eles estabeleceram o reino de Deus e deixaram ali discípulos cheios de alegria. Vamos continuar? Eles estavam em Antioquia e foram para Icônio. Pode passar. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Então, eles chegam em uma outra cidade, a situação ali para eles também não está boa, eles começam a sofrer retaliações, perseguições, mas mesmo assim, eles se detiveram muito tempo e ousadamente fizeram aquilo que o Senhor tinha mandado. Eles não pararam, porque eles estavam enfrentando dificuldade. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para o insultarem e apedrejarem. Sabendo eles que eles iam ser apedrejados, o que eles fizeram? Fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Então, em Antioquia, a situação ficou ruim, colocaram eles para fora, eles sacudiram o pó e foram embora. Chegam em Icônio, a situação fica pior ainda, e começa um motim, e eles descobrem que eles vão ser apedrejados. Aí, o que eles fazem? Tem que fugir. Aí, eles fogem para Listra. Vamos passar? Aí eles chegam em Listra, a primeira coisa que acontece, eles encontram com um aleijado. E quando Deus os usa e eles curam aquele aleijado, o povo, que era um povo muito idólatra, vem e querem sacrificar para eles. Querem chegar lá e falar assim: não, vocês são deuses no nosso meio. Né? Vocês fizeram uma cura. E eles juntam e querem sacrificar. E aí Paulo fala: para tudo. Somos homens como vocês. Padecemos das mesmas paixões. Vocês não podem sacrificar para nós. E eles conseguem impedir aquele sacrifício. E eles estão lá em Listra.
E sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio. Então, eles começaram em Antioquia, passaram por Icônio e estão em Listra. Os judeus que estavam lá perseguindo eles, não satisfeitos, perseguem eles até Listra. Tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Foi uma pedrada? 2? Gente, ele foi dado como morto. Esse homem estava extremamente machucado. Extremamente machucado, ferido. Quem aqui já levou uma pedrada? Nem quando criança? Pedrada dói? E várias. Uma atrás da outra, até que ele desmaiou. E ele foi dado como morto. Essa foi a atitude de Paulo. E olha só o que acontece. Rodeando os discípulos, ele levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Ele não tirou licença médica. Ele não tirou licença médica. Tempo para descansar, tempo para recuperar, tempo para curar as feridas. Ele não tinha esse tempo, gente. Estabelecer o reino de Deus era uma prioridade na vida do apóstolo Paulo. Então ele sai dessa cidade e, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, ele parou, ele volta para Listra, Icônio e Antioquia. Ele passou por Antioquia, por Icônio, por Listra. Em Listra ele é apedrejado. No outro dia ele sai, vai para Derbe, prega, faz discípulos. Aí ele volta depois para Icônio, para Listra, Icônio e Antioquia. E para que ele volta lá, gente? Porque eu vou falar uma coisa para você. Se é nos dias de hoje que alguém escorraçado dessa forma, expulso, apedrejado, desejado a morte, o que ele voltou lá? Vamos ler? O que ele foi fazer? Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ele voltou para animar quem precisava ser animado, quem precisava ser cuidado, quem precisava de atenção, volta para cuidar, para dar atenção, para reforçar o ânimo daquelas pessoas. Olha, vocês não podem parar. Vocês têm que prosseguir. Porque importa que por muitas tribulações nós vamos entrar no reino de Deus. Amém? Você está falando amém para muitas tribulações. Vocês estão ouvindo isso, né? Foi isso que Paulo disse para eles. E nos momentos de tribulações, são os momentos em que nós temos que nos apegar mais ainda a Deus. E todas as vezes que o desânimo tenta vir sobre a minha vida, tenta me paralisar em alguma situação, eu me lembro da atitude de Paulo. E eu falo, Senhor, esse homem não parou. Ele não parou. Mais para frente ele fala que ele tem que ir a Jerusalém. E aí os discípulos, as pessoas que estavam perto, perguntam, o que você vai fazer em Jerusalém? Ele fala, lá me aguarda prisões e tribulações. Ele sabia quem ele era e o que ele tinha que passar. Mas nós fraquejamos quando a situação aperta, não é? Nós murmuramos, nós amaldiçoamos o nosso país. Quantos essa semana, com essas notícias que esteve na política, amaldiçoaram seu país? Não, Brasil não tem jeito, não. Não tem como. Brasil, caso perdido, esses bandidos aí, tem que chamar o povo lá do Bin Laden, lá dos muçulmanos, mandar soltar uma bomba no Brasil, lá em Brasília, matar todo mundo. Eu ouvi isso da boca de crente. E eu quero te falar uma coisa. Sabe por que os nossos governantes são corruptos? Porque o povo é corrupto. Foi feita uma pesquisa em que mais de 80% da população brasileira respondeu que se eles também estivessem no poder, eles também roubariam. Ou seja, a nós cabe a missão de eleger esses 17% que sobraram aí, que falaram que não vão roubar, que falaram, mas que quando chegar lá muita coisa muda. Achar esses 17% e eleger.
Mas o povo, nossos governantes são corruptos porque nós somos corruptos. Porque nós somos corruptos. Quantas filas você furou? Na igreja. Gente, eu me lembro de uma certa vez, assim que uniu as igrejas, teve um almoço no Templo 2. E eu entrei na fila do almoço, né? E o bispo Gilmar entrou na fila atrás de mim. E um irmão, que não está mais no nosso meio, estava lá na frente já, virou para o pastor e falou assim, bispo, pastor, né? Pastor, falando para ele furar a fila lá na frente dele, né? Eu nunca me esqueço, o bispo Gilmar falou para ele, falou assim, irmão, estou te entendendo não. Você quer que eu vou usurpar? Ele não falou desse jeito, eu vou usurpar esses irmãos tudinho aí, vou passar na frente deles para furar a fila? Eu não vou fazer isso não. Agora, se você quiser trocar de lugar comigo, eu ir para o seu lugar e você vir para o meu, eu aceito. O irmão disfarçou, deu um sorriso, virou para frente. Isso acontece até no nosso meio. Não é? Então, nós temos que olhar por esse prisma. Como que Deus vê quando você desanima? Eu costumo dizer nos discipulados que eu tenho feito, que quando uma situação na nossa vida nos paralisa, nós não vamos sair dela até nós conseguirmos vencer. Queridos, nada está fora do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E fazendo um discipulado esses dias para trás, uma situação muito difícil de uma irmã, ela me disse, Keila, tudo que nós passamos aqui nessa terra, seja a situação que eu vou passar, ou que eu já passei, eu tenho capacidade de suportar. Deus não ia te submeter a uma situação que você, mas eu não estou aguentando mais. Aguenta. Você ainda tem força, você ainda tem fôlego de vida. E por que eu falo dessa questão do ânimo? Houve uma época na minha vida, do Dionel como família, em que nós financeiramente éramos muito prósperos. E eu falo assim, de ter uma qualidade de vida muito boa, né? De não ter essa dificuldade de pagar as contas, de abastecer, de pagar escola. A gente não tinha essa dificuldade. E por mais que não éramos ricos, né? Nunca fomos, mas chegou ao ponto da gente ser convidado para ser padrinho de tanto casamento. Teve um casamento que a gente nem conhecia os noivos. Nós recebemos uma ligação que a gente era padrinho, e viajou até na cidade e foi ser padrinho sem conhecer os noivos. E veio o momento da escassez na nossa vida. E quando vem a abundância, é muito fácil. Como é fácil? Você ter um dinheiro a mais na conta, você poder passear, você poder viajar, você poder ir para a praia. Mas quando a escassez vem, e você prosseguir em momentos de escassez, em momentos de falta, aí sim. E o negócio foi tão feio, gente, que pararam de me convidar para ser madrinha de casamento. Vocês acreditam? Mas eu creio que os momentos de escassez que sobreveio sobre a minha família, graças a Deus já está passando, ele veio para nos forjar, para nos mostrar que a nossa dependência não é do que quanto nós temos na conta, quanto nós temos de crédito no banco. A nossa dependência é o Senhor. Houve momentos em que era o último dia, o último minuto, o último segundo, e o Senhor nos socorreu. Nós nunca passamos e nem mendigamos o pão. O Senhor nos socorreu em todas as questões. Amém? E é nesse momento de escassez que nós temos que fixar os nossos olhos no Senhor e saber que Deus não vai deixar te faltar nada. O Senhor vai te suprir, vai te levar até o outro estágio. Porque sempre existe um outro estágio, amém? Certa vez, fui convidada para pregar num lugar, e eu estava nesse lugar esperando para levar a palavra. E naquele dia, eu estava nesse momento de escassez, eu falei assim para o Senhor, veio um clique, né? Não foi de Deus, tá, gente? Na minha mente. Veio um clique e falei, eu entendi. Falei, Senhor, entendi. Porque muitas pessoas falam de prosperidade, que a prosperidade está chegando na nossa vida, nós temos palavras proféticas e tudo mais. Eu entendi, é porque no céu, gente, no céu nós vamos ser muito prósperos, não vamos não? Nós vamos morar num lugar de rua de ouro, nós vamos ter coroa. Eu falei, então entendi. Então a nossa prosperidade está no céu, né? Não é aqui para a terra. E eu estou lá esperando para pregar, uma igreja bem pentecostal, né?
E a pessoa que estava falando lá desceu, cutucou no meu ombro e falou assim: filha, Deus está falando que a prosperidade que Ele tem para você aqui para a terra, né? Depois lá no céu ainda não, viu? E eu só tinha pensado, gente. Então Deus tem, mas não é do seu jeito, nem do meu jeito, não é do jeito que nós esperamos ou planejamos. Mas os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Amém? Pode passar, por favor. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu sempre falo nos discipulados, às vezes as meninas me ligam: ai, Keila, eu estou numa situação tão difícil aqui no meu trabalho, está tão complicado, aconteceu isso e aquilo. Eu falo: olha, tira um tempo, vai dentro do banheiro, abre o celular na Bíblia, lê um salmo, porque não existe nada melhor para alinhar a nossa alma com Deus do que ler a palavra de Deus e profetizar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Eu te desanimo gente, misericórdia, apaga. Eu te animo para que em dias de desânimo você faça isso. Os dias que você estiver triste, abatido, pegue a palavra de Deus, leia um salmo, profetize ele na sua vida. Eu te garanto que em 5 minutos você já vai estar bem melhor. A solução ainda não vai ter chegado, mas a sua alma e seu espírito vão estar alinhados com o Senhor. Amém? Pode passar? E uma vida voltada para Deus. Isso aqui também é uma coisa que eu aprendi com você, viu, Alessandra? Algo que nós temos que focar. Nossa vida, ela tem que ser voltada para Deus. Queridos, não tem como. Existem ex-mulheres, ex-maridos, mas existe ex-filho? Não, né? Uma vez filho, sempre filho. Uma vez que você conheceu Jesus, você está incluso naquela missão que ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações. Então essa é a sua missão. Ai, Keila, eu não sei o que eu tenho que fazer, qual que é o propósito da minha vida. Filho, é onde você estiver, levar a Deus e levar a palavra de Deus e estabelecer o reino de Deus. E quando eu entendo que eu tenho que fazer isso, seja onde eu estiver, eu entendo que as minhas tribulações não podem ser maiores do que o peso de glória, a glória que Deus tem reservada para mim. Vamos aprender isso com Paulo? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós precisamos tirar os nossos olhos daquilo que é temporal, daquilo que passa, daquilo que fica. E nós precisamos colocar os olhos nas coisas eternas. Sua família já está toda ganha para Jesus? Vão estar todos com vocês no céu? Você já alcançou seus amigos, seus colegas de trabalho? Então, onde nós estamos, nós temos que levar o reino de Deus. E as situações difíceis e adversas não podem nos paralisar. Amém? E eu gostaria, nessa hora, de te animar e te perguntar: a sua dor, o seu problema, as suas dificuldades, as suas adversidades, tem te paralisado no reino de Deus? Tem te paralisado de servir a Deus? Se tem te paralisado, hoje é um dia de reflexão. Você precisa pensar naquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. E como brasileiros, nós estamos passando por dias complicados, não estamos? E eu vejo as pessoas reclamando de tanta sujeira que está vindo à tona. E eu costumo dizer: gente, a sujeira já existia. Ela só estava escondida. E tudo que precisa ser limpo, precisa ser colocado para fora. Então o Senhor está limpando a nossa nação. Mas não é só algumas pessoas que devem dobrar os seus joelhos e orar. Nós devemos orar pela nossa nação. Nós devemos orar pelo nosso país. Ai, não adianta, o povo é muito corrupto. O povo é corrupto, mas não existe nada que é impossível para Deus. Em Lucas 1:8 fala que não existe nem nada que é impossível para o Senhor. E fala também na Bíblia que tudo aquilo que Deus abençoa, pode vir a maldição que for, que ela não vai permanecer. Porque a bênção de Deus, ela é maior e soberana. Terra. Amém?